Deus toda a honra e toda a glória. Nosso tema de hoje é as funções da igreja. Hoje nós vamos falar da primeira função, que é a adoração. Função significa atividade ou prática. Diz assim a palavra de Deus: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tem aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, Salmo 4:2 pergunta: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, quando a função da igreja é a adoração é a relação vertical do ser humano com Deus, como a direção de um prumo. É o reconhecimento do que o homem está abaixo do Deus Supremo. Isaías 6, do 1 ao 8, diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós?
Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os anjos, eles mostravam a maior reverência diante de Deus. Eles cobriam os olhos, cobriam o rosto, os pés, e com as outras asas eles voavam. E eles clamavam, eles adoravam a Deus, clamando em grande voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías, ele vê na majestade de Deus, ele reconheceu que ele tinha os lábios impuros. E ele habitava no meio de um povo que também tinha os lábios impuros. Então, um anjo veio e purificou Isaías e disse que a iniquidade dele e os pecados tinham sido perdoados. Então se ouviu-se a voz do Senhor: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Deus estava falando com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, que ainda estavam na glória. E Isaías, agora limpo de seus pecados e das suas iniquidades, ele disse: eis-me aqui, envia-me. Adorar significa cultuar, orar, rogar, venerar, homenagear e ter em vista a majestade, o poder, a santidade, a bondade, a retidão e cuidado de Deus com a sua criação. Em Jeremias 10, 23, 24, Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Sim, às vezes não parece. Deus nos deixa passar por certas provações e tribulações, para que possamos reconhecer quem somos e quem Ele é. Mas Ele ama e faz a misericórdia, o juízo e a justiça na terra, porque disto Ele se agrada. Então devemos reconhecer a majestade de Deus, nos gloriar em conhecer a Deus, conhecer a sua glória e o adorar em espírito e em verdade. A igreja primitiva se reunia para adorar, mas quando ela saía para evangelizar. Isso está em Atos 2, do 42 ao 47, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o livro de Atos, ele é chamado de Atos dos Apóstolos, mas na verdade eles são atos do Espírito Santo, porque antes da descida do Espírito Santo, os apóstolos estavam se escondendo das autoridades dos judeus. Mas depois da descida do Espírito Santo, Pedro teve coragem de dizer na cara dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, do sumo sacerdote: importa mais agradar a Deus do que a homens, porque eles haviam proibido Pedro e João de falar sobre Jesus Cristo. Não, eles disseram: importa mais agradar a Deus do que a homens. E eles tinham tudo em comum. Ninguém passava necessidade. Existia igualdade. Não existia o maior ou o menor. Hoje pessoas enriquecem usando a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus e tendo uma vida regalada, enquanto os membros da igreja passam necessidade. Isso não é bíblico. Isto não é bíblico. As pessoas recebem tantas coisas enquanto o necessitado continua como necessitado e ainda são cobrados. Ele é cobrado para ir numa festa na igreja, ele é cobrado para ir num passeio da igreja, ele é cobrado para ir num retiro da igreja, ele é cobrado em todas as coisas. Isto fica pesado para uma pessoa assalariada, porque além de ele entregar os dízimos e as ofertas, ele tem que pagar para participar de toda a programação que a igreja faz. E não pode ir com qualquer roupa. Ele tem que comprar uma roupa nova e uma roupa até de galo, ou alugar um terno para participar de certas comemorações. E uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não tem condição. Ainda mais se ele tiver uma esposa e um filho, ou 2 filhos, 3 filhos. Ou pagar aluguel, ou a conta de luz alta, conta de água, alimentação. Ele não tem como participar. Apenas a elite, aqueles que ganham mais, são os únicos que participam. Mas na igreja primitiva havia igualdade. Os que tinham mais vendiam e colocavam voluntariamente aos pés dos apóstolos. Eles não eram obrigados nem ameaçados.
Eles colocavam voluntariamente e ninguém tinha necessidade. E eles perseveravam unânimes no templo, que era na época, alguns dizem que era sinagoga, mas o templo é a reunião de 2 ou 3 pessoas. Naquela época, a sinagoga não iria caber quantos já tinham aceitado Jesus. Mais de 3.000 aceitaram Jesus na primeira pregação, na descida do Espírito Santo. E eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, agradecendo a Deus e com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E a cada dia pessoas iam aceitando a Cristo e começando a fazer parte da Igreja de Cristo, a igreja terrena da época, a igreja primitiva. Esta era a Igreja de Cristo. Hoje está tão diferente. Ter um lugar para se reunir, um ambiente preparado e separado para adorar, acender a chama que arde para se viver com Deus. Em Mateus 6, Jesus fala que quando você quiser orar em secreto, ir no quarto e falar com Deus, que Deus que vem em secreto te ouvirá. Mas também ele fala em Mateus 18, 19 e 20. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então é preciso ter um templo feito de tijolos, onde existe um ambiente propício para adoração, para se buscar a Deus, para se reunir. Não como hoje, aquele entra e sai, conversa, tantas outras coisas que atrapalham o culto. O culto, nós quando vamos a alguns lugares, tipo um juiz no tribunal, no fórum, nós entramos e ficamos ali o tempo que for preciso e não ficamos entrando e saindo para fazer as coisas. Não, nós ficamos lá até a sessão ser acabada. E no culto, nós não estamos mais fazendo isso. Nós estamos louvando a Deus de qualquer forma. E não era assim na igreja primitiva. E Mateus fala isso, que devemos ter um lugar com um ambiente propício para louvar a Deus. Entrar, ouvir os louvores, cantar, adorar a Deus em espírito e em verdade, ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, não a palavra de homens. Por isso que é bom conhecermos as Escrituras, como Jesus Cristo diz em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se o pregador que está lá na frente começar a inventar histórias, mentiras, torcer a Bíblia, sai dele,
porque a mensagem que tem que ser pregada é uma mensagem cristocêntrica, onde Jesus é o centro da mensagem. Em um culto a Deus, como diz, está presente Deus, está presente Jesus Cristo, o Salvador vivo e vitorioso, está também o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem deve inspirar as orações que são feitas, o louvor, capacitar a igreja com dons espirituais e convencer os incrédulos do pecado, da justiça e do juízo. A verdade tem que estar patente, clara, pois o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade que está trabalhando naquele momento. João 16, do 8 ao 13 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, aqui Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele só guia o homem à verdade, nunca à mentira. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos, porque tu és majestoso, santo, tu és único, soberano, supremo e criador de todo o universo. Tu tens o controle de todas as coisas, embora tu deixes por enquanto o homem no seu livre-arbítrio para praticar coisas que não te agradam. Mas chegará a hora em que iremos diante do teu tribunal e cada um irá sozinho e terá que dar conta de tudo a ti. E tu és um Deus que não aceita suborno, que conhece a verdade, e o homem diante de ti é indesculpável. Melhora, Pai, o nosso coração, para que possamos viver e fazer a tua vontade. Como tu fizeste com Isaías, limpa-nos dos nossos pecados e dá-nos da tua graça. Que te adoremos em espírito e em verdade. Em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.